Bom dia! É, Vamos começar então hoje falando do seguinte, mudanças de coordenadas. Bom, no texto base dessa aula, que corresponde às aulas 19 e 20, existe um texto motivador lá de por que isso é importante. Basicamente o seguinte: quando nós trabalhamos no plano coordenado, nós temos duas coordenadas, x e y. Tá? Um dado ponto aqui, ele tem coordenadas x e y. Agora, por que é preciso sempre usar esse sistema de coordenadas, né? Considera que o plano é o meu quadro. Tá? Por que eu preciso traçar os meus eixos assim e eu não posso traçá-los, sei lá? Vou escrever em azul meu novo sistema. Assim. Né? Onde esse aqui é um novo eixo que eu posso chamar de x', e esse aqui é um novo eixo que eu posso chamar de y'. Aqui não foi muito reto, não, deixa eu corrigir isso aqui. O que impede de eu trabalhar meu plano coordenado como sendo o meu quadro, usando esses eixos aqui? Bom, nada, né? Estritamente falando, nada. Agora, se eu tiver esses dois, esse preto e esse azul, como é que eu consigo correlacioná-los, né? Ou seja, esse ponto P aqui, obviamente, tem coordenadas x e y no sistema 1, né? Vou chamar esse aqui de sistema 1, mas ele vai ter essas coordenadas aqui no novo sistema, né? Y' e x'. E aí, se eu conhecer uma, como é que eu conheço a outra? Se eu conhecer a outra, como é que eu conheço a uma? E assim sucessivamente. E isso aqui trata-se de uma questão de referencial, né? Quando você tem, por exemplo, um plano inclinado e um corpo aqui com uma certa massa, né? A partir de qual ponto você começa a mexer a medir as suas grandezas? Seria a partir daqui, né? X e Y. Ou seria a partir daqui, né? X' e Y', né? Onde é que você põe esses eixos? Ou seria, e aqui eu posso usar até uma terceira cor, ou seria a partir daqui, né? X duas linhas e Y duas linhas. Porque na hora que você considera esse sistema verde, se eu pegar ele e encaixar ele aqui, né, tirar ele para eu olhar ele mais de perto, a minha massa, né, agora está alinhada com as minhas noções de horizontal e vertical, né? Só que a minha força agora caiu para cá. Na verdade, se eu pegar essa peça aqui, esses eixos verdes, encaixar ele aqui para eu olhar ele separado, qual desses é melhor? O preto, o azul ou o verde? A resposta, naturalmente, não tem melhor, não tem pior. São todos eles equivalentes entre si.
O que faz com que um seja mais conveniente ou menos conveniente do que o outro é exatamente a aplicação, né? O contexto do problema em si e tudo mais. Então, e aí, naturalmente, né, você pode perceber aqui que existem três diferentes origens aqui, né? Uma origem aqui, que seria 0, 0, né? E essa outra origem aqui, que seria um O', e aí seria tal e tal no sistema anterior. Qual dessas você escolhe? Sei lá, se você pensar em... O e-mail chegou, né? Beleza. Foi o cigarro que atrasou, então. Se você pensar em, sei lá, sistema solar, né? Onde é que você põe o centro do sistema solar para comparar a trajetória de um planeta com o outro? Você pode falar assim, eu ponho no centro da Terra, e aí tudo gira, né? Em formas esquisitas, assim. Você pode colocar o centro do sistema solar no Sol, e aí todas as coisas, né, orbitam em volta do Sol e tudo mais. Mas o Sol também não está parado, né? O Sol se desloca e as coisas giram em torno dele acompanhando a trajetória dele. Então, não existe referencial inercial, coisa que você deve estudar lá na física. Não existe referencial inercial absoluto. Tudo movimenta-se de maneira relativa. Como assim? Você precisa escolher um centro para traçar coordenadas. Pronto. Então, diante dessa motivação absolutamente técnica, você deve se recordar o quê? Só da noção de vetores ortonormais. Aqui eu vou passar para 3. Poderia ser para 2, poderia ser para mais. Mas como eu estou falando de sistemas de coordenadas, nós vamos trabalhar só no plano e no espaço de novo. Então a gente volta a resgatar noções de geometria. Você chegou a entrar em contato com a noção de vetores ortonormais. O que são vetores ortonormais? Vou escrever diferente, vou escrever V1, V2 e V3. Poderia ser mais, tá? São vetores ortonormais. Isso. O Denis cantou a pedra certa ali, né? Eles são ortogonais, tá? São ortogonais entre si. Ou seja, né? A gente costuma escrever assim. Se você pegar dois desses vetores aqui com índices diferentes, o produto interno deles dá zero, né? São ortogonais. São perpendiculares, se você quiser pensar em geometria. Por exemplo, assim, né? E essa é a
definição de ortogonais. Além disso, para serem ortonormais, né, todos eles têm norma 1. Né? Ou seja, norma de VI é igual a 1 para todo I, né? Igual a 1, 2 ou 3. Então, mais do que serem só 3 vetores perpendiculares, assim, né? Eu poderia fazer esse desenho e tal. Só que aqui, obviamente, eles não têm a mesma norma. Né? Aqui são ortogonais. Agora, quando eu forço eles a serem ortonormais, aí eu estou dizendo que eles têm o mesmo comprimento. E esse comprimento vale 1. Aqui vai ficar esquisito. Onde é que surge esses 3 vetores? Qual que é o caso mais simples deles? Né? O caso mais simples e mais familiar desses 3 são os seguintes. No plano, você consegue me dizer rapidamente 3 vetores que são ortogonais entre si e têm norma 1? No plano. Não entendi isso, Mara. Sim, quero um exemplo. Me dá um exemplo de 2 vetores que sejam ortogonais e unitários em R2. Tem um que é assim, né? Ele já nasce dado. O Denis Clovis. Esse vetor tem norma 1? Qual é a norma desse vetor? Né? Norma dele é raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Né? Isso dá raiz de 2, que é diferente de 1. Então, esse vetor aqui já não tem norma 1. Esse vetor aí que você falou, 1 e 0, ele tem um nome, não tem? Qual que é esse? Esse aqui é o vetor I. Né? Qual que é o outro? O irmão dele. É esse. Né? No plano, nós temos esses 2 aqui imediatamente ortonormais. O comprimento desse é 1, o comprimento desse é 1, por razões óbvias, e se você fizer o produto interno entre eles, você obtém 0. Né? No plano coordenado, esses vetores surgem exatamente aqui, né? Aqui e aqui. Óbvio. Esse é o vetor 1, 0 e esse é o vetor 0, 1. E aí, naturalmente, né, você deduz que no espaço coordenado existe um similar. Que é o quê? Claro, né? São aqueles que a gente já trabalhou. I, J e K. Não é? São aqueles do produto vetorial também, né?
E aí, naturalmente, eles surgem assim, né? Onde aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y e aqui é o eixo Z. Ou tem gente que põe o X aqui e Y, não faz. Unitários, né? Comprimento 1, comprimento 1, comprimento 1, produto interno disso com isso vai dar zero, disso com isso vai dar zero e disso com isso vai dar zero. Portanto, ortonormais. São só esses que existem? Não. Não. Você pode pegar no plano, por exemplo, se eu tiver U1 igual a raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. E se eu tiver U2 igual a menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Ah, professor, mas eu não estou gostando nem dessa raiz e nem dessa fração global. Na parte de ortonormais, essas coisas aqui normalmente aparecem. Tá? Não tem como fugir muito de raiz aqui. É tipo quando você trabalha com aquela tabela de cosseno, seno e tangente de 30, 60, 90, 30, 45 e 60. Surgem raízes lá. Aqui também. E as duas coisas estão muito relacionadas entre si, coisa que a gente vê daqui a pouco, na verdade. Qual que é a norma de U1? Bom, por definição, né, isso aqui vai ser quadrado disso, que é o quadrado do de cima dividido pelo quadrado de baixo, que é 2 quartos, né? Mais mesma coisa aqui, 2 quartos, que é 4 quartos, que é 1. Ótimo. Então, o primeiro tem norma 1. O segundo também, né? Porque esse negativo aqui, na hora que você levar ao quadrado, vai dar 1 também. Ótimo. Então, norma de 1 é 1 e norma de U2 é 1 também. Ótimo. Então, eles já são unitários. E o que é? Um produto interno, U2. Produto escalar. Não. É isso vezes isso, então é menos raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, sobre 4, mais isso vezes isso, né, que vai ser 2 quartos. Então isso aqui é zero. Ótimo. Então são perpendiculares, são ortogonais. Né? Ótimo. Como é que é a representação geométrica desses vetores? A gente pode vir aqui no GeoGebra e montá-los, né? A gente está abrindo aqui. Deixa eu transmitir a minha tela. Vou apresentar agora uma janela de GeoGebra clássico. Compartilha, ótimo. Estou aqui no meu GeoGebra, eu vou colocar aqueles vetores que vai daqui até SQRT é raiz quadrada, tá? Porque é square
que é quadrado, root, SQRT. Esse aqui é o meu vetor U1. Né? Posso até trocar o nome dele. U1, ok. Qual que é o meu outro vetor? Vou dar um input aqui. Ele é menos raiz de 2 dividido por 2 e raiz de 2 dividido por 2. Ele está no ponto C, e aí eu venho aqui e marco o vetor que vai de A até C. Esse aqui é o meu U2. O que você chama de extensão do GeoGebra para o computador, ou Adélio? Tem. Inclusive é o que eu estou usando aqui. Então, observa. Eu gerei essas duas retas aí, né? Essas duas retas vão determinar um novo sistema de coordenadas. Né? Como assim? Se eu esquecer os eixos antigos, né? Esses eixos antigos, eu vou entender que essas duas retas aqui são os meus novos eixos, né? Eixos de um novo sistema coordenado com o qual eu vou trabalhar. É como se a imagem anterior, esse eixo aqui, tivesse sido inclinado para cá. Esse veio para cá e esse veio para cá. Inclusive, é uma das mudanças de coordenada que nós vamos ver mais para frente. Mas, de qualquer forma, estão aqui os vetores que eu queria representar. Né? Eles são unitários, porque tem comprimento 1, e são perpendiculares entre si. Né? Eu posso, inclusive, colocar uma circunferência aqui, centro e raio 1, para você ver que esses vetores têm comprimento 1, né? Porque eles estão do centro ao círculo de uma circunferência 1 aqui. Pronto. Então, avançando para a apresentação, eu continuo aqui no meu quadro. E no espaço? No espaço também tem vetores ortonormais. Né? Nesse caso, eu vou sugerir que você acesse o exemplo... Exemplo 1.2, onde tem 3 vetores ortonormais. Bom. Agora eu posso definir o que é um sistema de coordenadas. Né? Um sistema de coordenadas S é um conjunto formado por um ponto que eu vou chamar de O'. Tira esse S aqui. É um conjunto formado por um ponto O'. E para evitar usar a notação de base, né, eu vou escrever assim: o sistema de coordenadas no plano é um conjunto formado por um ponto O' e 2 vetores ortonormais, que eu vou chamar de U1 e U2. Né?
essa é a definição de sistema de coordenadas. O sistema usual é aquele, né, cuja origem é 0, 0, tem o vetor i e o vetor j. Esse é o sistema que a gente usa, né? E aí eu vou denotar ele como um S. Deixa eu escrever isso aqui, ficou bom. É aquele que a gente usa normalmente, né? Então, aqueles dois vetores que eu tinha ali no GeoGebra, mais um ponto qualquer, formam um novo sistema de coordenadas? Forma. E o que eu quero? Outros sistemas que não sejam o usual. Né? E, claro, né, vale o análogo disso aqui no espaço coordenado. Né? E aí eu posso escrever assim. Um sistema de coordenadas no espaço é um conjunto formado por um ponto O' e três vetores ortonormais, o 1, o 2 e o 3. O que muda então no espaço? É só que no espaço eu vou ter três vetores que são ortonormais. Né? E no espaço, o sistema usual, ele é um S, né, formado pela origem e os vetores I, J e K. Bastante intuitivo isso aqui, né? Posso falar? Se S, vou chamar ele assim, S2 é um sistema diferente do usual, deixa eu dar um nome aos poucos, né? O S2, ele é um sistema, né? O', o 1, o 2, vou fazer no espaço, o 3, diferente do usual. Então, as coordenadas de um ponto P no sistema S2 é o vetor coluna que eu vou denotá-lo assim, PS2. S2 porque, entendeu, é um segundo sistema de coordenadas. Como que eu obtenho isso aqui?
Isso aqui, por enquanto, é só a notação das coordenadas de um ponto P nesse sistema. Né? Vou fazer um desenho que eu espero que a coisa fique mais clara. Ó, uma coisa é o plano. Tá? E aqui existe um ponto P. O sistema de coordenadas usual, aquele com eixos x e y, né? Que utiliza o vetor I e J a partir da origem 0, 0, faz com que esse ponto P tenha coordenadas x e y. Né? As coordenadas dependem de um sistema de coordenadas. Né? Se você não diz a partir de onde você está medindo isso aqui, não faz sentido falar nas coordenadas do P, e aí você não está fazendo geometria analítica, você está fazendo só geometria. Ótimo. Qual que é a grande questão aqui? A grande questão aqui é que eu vou introduzir um novo sistema de coordenadas. Esse aqui é o ponto P. Um novo sistema de coordenadas. Né? Com novos eixos. Um eixo x' e um eixo y'. Com uma nova origem, que eu chamei de O'. Essa aqui é a origem O. E nesse sistema azul, o novo, né, o S2, nesse sistema novo, quais são as coordenadas de P? Tá bom, geometricamente, elas são isso e isso, né? Esse aqui ficou, nem ficou ortogonal, então peraí. Correto? Não sei se está dando para ver. Eu vou obter, então, novos tamanhos, né? Esse eu vou chamar de x' e esse eu vou chamar de y'. A nossa notação é a seguinte. As coordenadas de P no sistema S2, e aí eu escrevo ela aí embaixo, né, são os números x' e y'. As coordenadas de P no sistema usual são os números x e y. E aí a pergunta é, como eu passo, se eu conhecer essas, como eu acho essas? E se eu conhecer essas, como eu acho essas? Perguntas.
Tá claro? Essa explicação aí? Não, normalmente, essa nova origem é dada, né? Quando você tem um sistema de coordenadas, essa origem já é dada. Nesse caso, ela está aqui, né? Se fosse para pensar isso aqui no espaço, eu posso usar aqui o desenho que está na apostila. Esse desenho aqui. Aqui do meu lado esquerdo, eu tenho um ponto P no espaço, né? Aqui está a coordenada x, lá está a coordenada y, e aqui está a coordenada z dele. Ele é x, y e z. Só que, se essa aqui é a figura 1 da aula 19 e 20. Se eu olhar as coordenadas de P no novo sistema de coordenadas, né? X', Y' e Z', eu consigo essas novas projeções aqui. Né? Essa aqui no Y', essa aqui no X' e essa aqui no Z'. Perceba que um novo sistema de coordenadas pode trocar a ordem dos eixos todas, né? O X' virar para lá, trocar a direção dos eixos e tal. Aqui está a nova origem, né? Olinha e tudo mais. Então, como é que eu relaciono as coordenadas de P no sistema usual com as coordenadas de P no novo sistema? Tá? É isso que nós vamos ver. Então, eu vou supor o seguinte, para início de conversa. Por quê? Porque depois eu vejo o que acontece no outro caso. Suponha que o novo sistema de coordenadas tenha a mesma origem do sistema usual. Ou seja, né? O é igual a O', que é 0, 0, 0. Então, o que eu estou fazendo? No plano, né? Se esse é o meu sistema usual, eu estou só considerando um novo sistema de eixos assim. Né? E aí, dado um pontinho P aqui, né? Aqui está a coordenada x, aqui está a coordenada y, e o que eu quero? A coordenada x' e a coordenada y'. Isso vale tanto no plano, com 3 coordenadas, quanto no espaço, se eu só omitir a última. Como o novo sistema, que eu vou chamar de S2.
é formado por três vetores. Três não, mas posso estar aqui, ó, pelos vetores o 2 e o 3, que são ortonormais, considere a seguinte matriz. Dois pontos. Q igual a o 1, o 2, o 3. Onde os vetores são colocados em colunas. Esse vetor aqui, ele é tal, tal, tal. Você pega ele e coloca ele em coluna. Vão dar 3 linhas. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Você vai obter uma matriz 3 por 3, se for no espaço, ou 2 por 2, se for no plano. Né? No texto, tem uma explicação de por que a gente faz assim. Então, é a leitura da aula de hoje. Você vai montar, então, uma matriz 3 por 3 e vale a seguinte relação. Vale 2 pontos. A seguinte relação entre as coordenadas do ponto P num sistema novo. Coordenadas do ponto P no sistema normal, matriz obtida desse jeito, vezes coordenadas do vetor do ponto P no sistema novo. E aí, claro, né, essa matriz Q ela é 3 por 3, se a gente tiver no espaço, esse vetor P é coluna, então ele é 3 por 1, nós podemos multiplicar, né, e a gente vai obter uma coisa que é 3 por 1, que é um vetor coluna, então está tudo certo. Perguntas? Maria Eduarda, depende de quais coordenadas, né? Você está falando das normais ou das novas, digamos assim? Porque se você conhece as novas, então as normais você consegue calcular, né? Porque observe.
E aqui eu posso usar o que eu falei na última aula, porque na última aula eu falei de vetores linearmente independentes, né? Olha só. Esses três vetores são ortonormais. Então, você acha que o conjunto dos três vetores é linearmente dependente ou independente? Três vetores ortonormais serão LD ou LI? No espaço, né? O que você acha? Pois é, eles precisarão ser linearmente independentes, né? Porque se não fossem linearmente independentes, digamos, esse aqui poderia ser combinação linear dos outros dois, né? E aí você ficaria manco em uma direção aqui, no espaço, né? Ou seja, os três seriam coplanares. Então, se três vetores são ortonormais no espaço, eles já não são coplanares e, portanto, essa matriz aqui, determinante de Q, é diferente de zero. Mais do que isso, você pode verificar que o determinante de uma matriz Q, formada assim, onde esses três vetores são ortonormais, vale 1 ou menos 1. Pode verificar isso. E aí eu acho que isso é parte do conteúdo daquela coisa de subespaços, base ortonormal, base ortogonal e tal, que eu não consegui cobrir aqui. Só que, sendo essa matriz aqui uma coisa com determinante diferente de zero, ela é invertível, né? E aí eu posso pegar essa equação, multiplicar por Q menos 1 dos dois lados. Né? Isso aqui é a mesma coisa disso, Q menos 1P é igual a Q menos 1 vezes Q vezes as coordenadas de P no sistema S2. É tipo multiplicar dos dois lados pela esquerda pelo mesmo número, né? Só que eu estou multiplicando pela inversa de Q. E aí o que acontece? Q menos 1 vezes Q, isso aqui dá a matriz identidade. E a matriz identidade vezes o vetor é o próprio vetor. Então fica assim. Fica assim. Ou seja, se eu conheço essas, eu posso calcular P facilmente multiplicando a matriz pelas coordenadas. Se eu conheço essa, é só eu inverter a matriz Q e fazer essa conta. Ou resolver o sistema que eu vou ter aqui. Então é tudo equivalente. Não sei se ficou claro.
Exato, é o que eu vou fazer aqui agora, usando o exemplo 2.1. Posso pagar isso aqui, né? Esse é o exemplo 2.1. Os meus vetores são esses. Raiz de 2 sobre 2, 0, raiz de 2 sobre 2. O 2 é menos raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2. E o 3 é 0, 1 e 0. Esse conjunto de 3 vetores aí, cada um deles tem norma 1, né? É fácil ver, porque vai ser a mesma conta que a gente fez antes no plano, né? Graças a essa coordenada 0 aqui. Não é sempre que isso acontece. Esse aqui tem norma 1 por razões óbvias e eles são 2 a 2 ortogonais, né? Mas o produto interno desse com esse vai dar menos meio mais meio. Desse com esse vai dar 0, 0, 0, 0. E aqui também 0, 0, 0. Ótimo. Então, são ortonormais. E a minha nova origem é a mesma origem de antes. Então, eu tenho um sistema S2 formado pela origem usual, o 1, o 2 e o 3. Eu nem preciso escrever isso aqui. Não, eu posso fazer assim, S2, 2 pontos. Esses 3 vetores é aquela origem. Considere, então, o ponto P igual a o seguinte, 2, 3 e menos 1. Sempre que eu escrever ele assim, né, eu estou te dizendo que as coordenadas de P no sistema usual, 2, 3 e menos 1, são essas. Né? Essas são as coordenadas usuais. Então, eu escrevo ela em vetor coluna assim. Né? E aí eu pergunto, quais as coordenadas de P no sistema S2? S2, ponto de interrogação. Pois bem, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é montar a matriz Q. A minha matriz Q é a seguinte. É o primeiro vetor, o vetor U1 na primeira coluna. Então fica assim, raiz de 2 sobre 2
0 e raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2. E 0, 1, 0. Essa é a minha matriz Q. Pela relação que eu tinha antes, eu sei o seguinte, que as coordenadas de P são iguais a Q vezes as coordenadas de P no sistema S2. E isso aqui é o que eu quero achar. Isso aqui é o que eu não sei. Só que eu sei esse, que é 2, 3, menos 1, e sei esse, que é essa matriz. Então, o que eu faço? É só jogar essa matriz para cá, inversa, né? Q menos 1 vezes as coordenadas de P são as coordenadas que eu estou procurando no sistema S2. E qual que é a inversa dessa matriz aqui? Q. O que é Q menos 1? Isso não é fácil ver qual que é, né? Mas eu vou deixar como exercício para vocês verificar que a inversa dessa matriz é essa matriz aqui. Essa matriz aqui. Essa. Da onde eu tirei isso? Eu fiz as contas antes. É só você verificar, né? Se você fizer o produto dessa com essa, tem que dar identidade. Então, isso aqui dá meio, mais 0, 1. 0, 0, 0. E meio menos meio mais 0, 0. E assim sucessivamente. Então, usando essa aqui, né? Essa, nós vamos ter o seguinte, que as coordenadas x', y' e z' do novo ponto vai ser essa matriz, raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0 e raiz de 2 sobre 2, 0, 1, 0, vezes as coordenadas do ponto no sistema usual, que é 2, 3 e menos 1. Assim. E o que dá isso? Só fazer, né? Isso vezes isso, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso.
aqui vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, mais 0 vezes 3, menos isso vezes isso. Então, é menos raiz de 2 sobre 2. Deixa eu colocar isso aqui. O outro vai dar menos 2 raiz de 2 sobre 2, mais 0 vezes 3, menos raiz de 2 sobre 2. E o último, 3. Né? Ou seja, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar menos 3 raiz de 2 sobre 2. E o último vai dar 3. Aqui as coordenadas do ponto. Espera que chegou alguma coisa. Chegou não. Então, a conta que eu faço é essa, né? Sai tudo dessa matriz Q. Lembrando que esse exemplo é para o caso em que eu preservo a origem, tá? Preservo a origem. Mais para frente eu falo do que acontece se eu não preservar a origem. Perguntas? É final do curso, né? E quer ver como é que poderia ficar pior? Imagina se eu ainda estivesse escrevendo isso aqui na minha mesa, igual eu fazia no começo. Se eu pudesse escrever isso tudo no quadro grande, né? E aí as informações poderiam ficar muito melhor organizadas, né? Você teria uma maneira de visualizar o começo e o fim do raciocínio, ao invés de eu ficar indo e voltando e espremendo coisas para caber tudo. Ainda assim seria difícil, né? Mas, dado que, né? Enfim, no campo de futebol existem sempre 23 pessoas, né? É um juiz mais 11 jogadores de um lado, mais 11 jogadores do outro. Isso é no futebol. Na vida é você
contra 22. São 23 jogadores também. Ou seja, tudo joga contra. Bom, existe um tipo particular de sistema de coordenadas, rotações no plano. Esses são bastante utilizados, né? E aí nós vamos dedicar um tempinho a eles. Eles são um caso particular de mudança de coordenadas que preserva a origem, né? E qual é a motivação deles? Se eu tenho aqui os meus vetores I e J, né? E seja θ um ângulo. Θ. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse eixo X, e rotacioná-lo no sentido anti-horário. Tá? Lembra sempre, o sentido anti-horário no plano é o sentido positivo, né? É o ângulo crescendo. Sentido anti-horário é o ângulo decrescendo. Então eu vou rotacionar isso aqui por um ângulo θ. Quando eu rotaciono esse vetor aqui, quer dizer, se eu rotacionar a minha caneta, o comprimento da minha caneta muda? Claro que não, né? Pois é. Então, se eu rotacionar esse vetor I por um ângulo θ, sei lá, 30 graus, 35 graus, 45, 60, o que eu obtenho é um novo vetor aqui, né? U1, que também tem comprimento 1. Né? Ótimo. Se eu fizer a mesma coisa aqui, o que eu obtenho aqui agora, né, esse ângulo aqui é o mesmo θ, é um novo vetor U2. Né? Que também tem comprimento 1. Calma, Maria Eduarda. Nós vamos chegar lá. Pois é. Normalmente o ângulo é informado. Né? Ó, o meu novo sistema de coordenadas foi obtido usando esse ângulo. Então você já poderá trabalhar. Agora, eu poderia dizer o seguinte: olha, um novo sistema de coordenadas foi obtido rotacionando por um ângulo que eu não sei qual que é, mas eu sei algumas outras coisas. E aí eu te pergunto, qual que é o ângulo? Né? É um problema que também aparece. Isso aqui, inclusive, acontece em GPS, né? Em bússola e tudo mais. Por isso que as rotações se justificam. Né? Pois é. Observe. Qual que é o ângulo entre U1 e U2? Se eu obtive cada um deles rotacionando aqui pelo mesmo ângulo. Qual que é esse ângulo aqui? Esse. O mesmo do que? Noventa, claro, né? Por quê? Se isso aqui é θ, e
isso aqui é 0 e isso aqui é 90, né? Esse aqui é θ mais 90, não é verdade? 90 graus. Então, qual que é o ângulo entre o 1 e o 2? Né? É esse menos esse, mas aí fica θ mais 90 menos θ, que é só 90. Ótimo. Então, o 1 e o 2 têm comprimento 1 e são ortogonais. Ótimo, eu posso usá-los para fazer um novo sistema de coordenadas. Fantástico. Então, né, dessa forma, vamos encontrar os vetores U1 e U2, assim obtidos. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação não, ponto final. Assim obtidos. Vamos encontrar quais são esse vetor e esse vetor, quando eu rotaciono por um ângulo θ. Eu vou dar um zoom nesse desenho aqui 2 vezes. Vocês me disseram que nas aulas de cálculo o professor de vocês falou sobre círculo trigonométrico, né? Isso, ótimo. Círculo trigonométrico é o tipo de coisa que você poderia passar uma vida inteira ali, tá? Mas não é uma coisa muito saudável de se ficar sempre só trabalhando com o círculo trigonométrico. É mais ou menos. O círculo trigonométrico é mais ou menos igual à casa dos seus pais, né? É bom, é agradável, né? Mas não é o tipo de coisa que você vai querer ficar aqui para sempre. Bom, o que eu fiz? Eu rotacionei isso aqui por um ângulo θ, né? Quando eu fiz isso, eu obtive aqui um novo vetor, que eu vou chamar de U1. Né? Isso aqui é a rotação só do vetorzinho I. O que é, então, o vetor U1? Ele não é essas duas coordenadas aqui, essa e essa? Pois é. Mas quanto mede isso e quanto mede isso? Responde aí. Quem falou em 45?
Ignora o fato de que isso aqui parece ser um 45 e considera isso aqui como uma coisa qualquer. Se esse desenho estiver te incomodando, faz ele menorzinho, ou faz ele maiorzinho, ou faz ele aqui, né? Ou rotaciona ele por um ângulo maior, pode fazer ele aqui também, pega o θ desse. Vamos pensar no caso que o θ está aqui entre 0 e 90, mas poderia ser qualquer outra coisa. Quanto mede isso? Cosseno de θ, claro. Né? Isso aqui é cosseno de θ. E quanto mede isso? Seno de θ, claro. Então, eu já sei o meu U1. O meu U1 vai ser cosseno θ, seno θ. Isso aqui é coisa que você precisa saber. É coisa que você precisa ter bem desenvolvido. E o outro caso, esse é o vetor U1. E o outro caso? O outro caso exige um outro desenho. Porque no outro caso eu estou rotacionando o meu vetor J aqui. Né? Então, vamos supor que ele caiu para cá. E aí eu não vou fazer parecer 45 graus, que é para o Denis não achar que eu estou falando em 45 graus. Né? O que eu quero? Esse comprimento e esse comprimento. Né? Só que o meu ângulo aqui agora está aqui. Né? Quanto mede isso e quanto mede isso? É a pergunta. E aí? Isso. Quanto mede isso? Quanto mede isso? Como assim, Adélio? Eu não entendi. Você pode pensar isso aqui assim, né? Ó, pega esse triângulo, né? Coloca ele aqui. Aqui é θ. Essa hipotenusa, ela vem para cá e mede 1. Né? Então, quanto mede isso aqui, o de baixo? E esse? Isso aqui mede seno de θ. E isso aqui mede cosseno de θ. Ótimo. Então, se você devolver isso aqui para cá, este comprimento é seno de θ. Esse comprimento é seno de θ. Como ele está caindo no pedaço negativo do eixo x, ele vira menos seno de θ, porque é negativo. E esse aqui está na parte positiva do eixo y, então ele vira cosseno de θ. E eu tenho, então, o meu vetor U2, que vai ser menos seno θ, cosseno θ.
Tá claro o que eu fiz? Mas perdeu o foco, né? Aí, voltou. Então, ótimo. Eu tenho os meus dois vetores. A matriz formada pelos vetores em coluna é qual? Esse vetor na primeira coluna, então fica cosseno θ, né? Seno θ, menos seno θ e cosseno θ. E essa é uma matriz muito especial. Eu vou chamá-la de R θ, ao invés de Q. Tem, porque R é a palavra, é a letra inicial da palavra rotação. Esse tipo de matriz é chamada de matriz de rotação. Pelo ângulo θ. Ângulo tem acento. E eu sugeriria que você pensasse coisas sobre essa matriz aqui. Eu sugeriria de coração, tá, que você fizesse uma tentativa de resolver o exercício 3.1 da aula
19,20. Está aí na página 8. Né? Por quê? Além de ser coisa que nós vamos usar aqui, é coisa que você vai usar mais para frente. Quer ver? Qual que é o determinante de uma matriz com essa cara? Calcula ele, é fácil calcular ele e escreve ele aí. Porque isso, menos, né? É isso vezes isso, menos isso vezes isso. Então fica cosseno vezes cosseno, que é cosseno ao quadrado de θ, menos seno θ. Menos com menos fica mais seno ao quadrado de θ. Quanto vale isso? Que é seno. Quanto vale isso? Não. Por que o cosseno de θ vai ser 1? Quanto vale isso? Para qualquer ângulo. Quanto vale isso? Por que eu estou insistindo nesse ponto? Porque você vai precisar disso. Ah, isso aqui vai. Vai. Quanto vale isso? Isso aqui é um número. E esse número vale quanto? Se você pegar aqueles valores das tabelas, para 30, 45 e 60 e colocar aqui, isso aqui vai dar 1 naqueles casos, né? Ah, legal. Só que quantos outros casos existem? Infinitos. Isso aqui é para qualquer ângulo. Inclusive ângulo negativo, inclusive ângulo maior do que 60, 90. E se você colocar aqui 700 milhões de graus, isso aí também vai ser sempre a mesma coisa. Quanto vale isso e por quê? Pois é. Isso aqui vale sempre 1.
As justificativas para isso aí valerem sempre 1 são infinitas, mas a maior parte delas recorre ao fato de que isso aqui é um teorema de Pitágoras. Se você tem um triângulo... Se você tem um triângulo retângulo com ângulo θ aqui, o que é seno de θ e cosseno de θ? Seno de θ é o oposto sobre a hipotenusa, né? Então isso aqui é B sobre C. E isso aqui é A sobre C. Ótimo. Não é verdade? Aí você fala assim, eu vi isso lá na minha sexta série, sei lá. Sei lá qual ano que é. Ótimo, mas isso aqui, se isso aqui for 1, nem precisa ser 1. Né? 1. Nem precisa ser 1. Chama isso aqui de C mesmo. Então, aplica um teorema de Pitágoras aqui. O que você vai ter? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Coisa que você também já está careca de saber. Ótimo. Disso aqui, divide tudo por C. Você vai ter por C ao quadrado, você vai ter assim, A ao quadrado sobre C ao quadrado, mais B ao quadrado sobre C ao quadrado, é C ao quadrado sobre C ao quadrado, que é 1. Ok? Ok. Mas o que é seno ao quadrado? É B ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso aqui ao quadrado é isso e isso. Então, o que você conclui? Que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 1. E isso é para qualquer θ. Não interessa se esse θ é grandão assim ou se esse θ é pequeno assim. É para qualquer θ mesmo. E aí, se você chegar assim e falar, mas eu nunca vi isso no meu ensino médio, no meu ensino fundamental, no meu não sei o quê, não me espantaria. Porque, na maior parte dos casos, inclusive o meu, essa conversa para aqui. Né? Essa conversa para aqui. O que é seno, o que é cosseno? É isso, memoriza aquela tabela lá e vamos embora. Né? Próximo conteúdo. Por quê? E aí eu falo isso gravando. Né? Eu me responsabilizo. É porque a maior parte das escolas funciona tipo creche mesmo. Você fica lá para os seus pais poderem trabalhar, ou para os seus pais poderem descansar de você. E você fica lá fazendo nada. Pois é. A maior parte tem. Uma ou outra que não. Então, isso aqui vale sempre 1. Isso responde o exercício 3.1, item A. Né? O determinante disso aqui sempre vale 1. Isso aqui tem nome, é identidade fundamental da trigonometria. Quer dizer, com isso aqui,
eu passo mais uma vez a agulha que costura álgebra linear, matrizes, vetores, matrizes, sistemas e tudo mais, com geometria, né? Vetores, ângulos e tudo mais. Essas coisas, elas são siamesas, né? Não se separam. Eu sugiro, então, você tentar fazer o exercício 3.1, itens A, B e C. Você verá que você vai ter que recorrer diversas vezes a propriedades de identidades trigonométricas que você vai utilizar lá no seu cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, equações diferenciais, cálculo numérico, física 1, física 2, física 3, eletromagnetismo, não sei o que, laboratório, blá, 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 e depois as específicas. Deus queira que sim. Então, em particular, o item B, dado que o determinante dessa matriz é sempre 1, nunca é 0, essa matriz sempre tem uma inversa, e essa inversa, né, é fácil calcular. A inversa da matriz rotação do ângulo θ é a matriz rotação ângulo menos θ. Nossa, isso aqui, quando o primeiro matemático viu isso aqui, ele ficou doido. Por quê? Se aqui eu tenho a rotação por θ e a inversa dessa matriz é a rotação por menos θ, então eu posso começar a fazer contas com isso e tudo mais, né? E aí vai o item C, rotacionar por um θ e depois por um gama, é a mesma coisa rotacionar por um θ mais gama, então isso aqui tem estrutura de grupo e você pode multiplicar as coisas e tudo mais, sim, é verdade. Pronto. O que é a inversa disso, então? Vai ser a matriz cosseno θ, seno θ, menos seno θ e cosseno θ. A inversa da matriz de rotação é essa, que nós usamos daqui a um pouquinho. Perguntas? E antes que você fale, né? Professor, falando nisso, você está diminuindo, você está apequenando o nosso estudo até agora. Deve ser porque o seu é muito melhor do que o nosso, não? De forma alguma. Eu já falei isso e eu sempre repito, estudei na ENSA. E por mais que eu tivesse alguns professores esforçadíssimos, né, não tem como isso aqui funcionar direito. Se você saiu de lá engrandecido, foi pelo seu próprio esforço e pela ajudada que um ou outro te deu. Infelizmente. Não. E aí, o que eu faço com essa matriz? Olha, eu posso usar, então, as mesmas relações que eu tinha antes, né, para achar coordenadas num novo sistema. Como assim? Se eu tenho aqui o meu sistema velho e aqui o meu sistema novo, né? E me é dado um ponto P com essas coordenadas no sistema velho, como é que eu acho as coordenadas dele no sistema novo? Do mesmo jeito que eu fiz antes, né? Porque vai valer
a seguinte relação. Coordenadas do ponto P no sistema novo, S2, no caso é o azul, é a matriz de rotação vezes as coordenadas do ponto P no sistema usual. Não, pera. Aqui. É assim, né? As coordenadas x', y', isso, é isso mesmo. As coordenadas de P no sistema usual é a matriz de rotação vezes as coordenadas do ponto P no sistema S2, igual estava antes. Tá? E aí, para eu achar as coordenadas de P no sistema S2, é pegar essa matriz e inverter ela ali, né? Menos 1 vezes as coordenadas de P no sistema anterior. As duas são verdadeiras e aí você usa o que, né, você conhecer em cada situação. Quer ver? Vou fazer um exemplo, eu ainda tenho um tempinho, se vocês me permitirem eu avanço mais, se você não permitir, você está dispensado, aqui eu não cobro presença mesmo. Quer ver? Vou fazer θ ser igual a 60 graus. Né? Vou fazer θ ser 60 graus. Então, a partir do sistema usual, eu vou obter um novo sistema, né? Assim, onde aqui são 60 graus. Aqui vai existir o meu vetor U1 e aqui vai existir o meu vetor U2. Quais vetores vão ser esses? U1 é igual a cosseno de 60, seno de 60. E o U2 vai ser menos seno de 60 e cosseno de 60. Só que seno e cosseno de 60 a gente conhece, né? O 1 vai ser meio e raiz de 3 sobre 2. E o U2 vai ser menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Esses são os novos vetores. Pá, pá. E aí, pega um ponto P aqui. Suponha que o ponto P seja, sei lá, o ponto 5 e 4. Quais as coordenadas de P? No sistema rotacionado, né? No sistema novo, digamos assim, né? O que foi rotacionado, ponto de interrogação.
seja, o que eu quero achar são as coordenadas de P no sistema novo S2. E eu já sei que elas são dadas pela inversa da matriz de rotação vezes as coordenadas de P que eu já conheço, 5 e 4. Posso parar isso aqui. Na verdade, eu posso reescrever isso aqui para ganhar espaço. A matriz de rotação Rθ vai ser meio raiz de 3 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Essa é a matriz de rotação Rθ, mas eu vou precisar dela invertida. Então é só trocar os sinais das coisas que aparecem na diagonal inversa. Rθ menos 1 vai ser meio e meio, raiz de 3 sobre 2 negativo, e raiz de 3 sobre 2. Vai ficar isso. E, portanto, as coordenadas que eu quero, né, vou chamar elas de x' e y', serão essa matriz vezes o vetor coluna 5, 4. Meio, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Estão ouvindo, né? Tem alguém querendo atenção aí. O que fica? Olha quem está aqui. E rapaz? Isso aqui vai ficar 5 mais 4 raiz de 3 sobre 2 e menos 5 raiz de 3 mais 4 sobre 2. Isso são as coordenadas de P no novo sistema, né? Isso e isso. Sim ou não? Então, e aí, né, você pode fazer a outra pergunta. Deixa eu apagar esse ponto P. Se eu tiver o exemplo 3.1 é tipo esse, só que lá eu rotacionei por menos 30, porque foi no sentido horário. Se eu tiver aqui, nesse caso, um ponto P, né? E vamos imaginar que eu conheço as coordenadas dele. No sistema novo. Vamos supor que ele seja um ponto 3 e menos 1. Nesse caso, o que eu faço para calcular as coordenadas de P no sistema usual? Ou seja, isso e isso. Eu
quero então x e y, né? Que são as coordenadas dele no sistema usual. O que eu faço? Eu uso aquela relação que me diz o seguinte, né? Que as coordenadas de P no sistema usual são dadas pela matriz de rotação vezes as coordenadas de P no sistema novo. Né? É o contrário daquela outra. Então fica o quê? É só embutir esses dados aqui. Né? Vou usar essa. Meio menos raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e meio vezes as coordenadas de P no sistema novo, 3 e menos 1. Então é só fazer esse produto. Vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 2 e 3 raiz de 3 menos 1 sobre 2. Esse ponto tem essas coordenadas, né? Esse número é esse e esse número é esse. Não é o tipo de coisa que você vai entender só com essa explicação aqui. Nada é, né? Eu sugiro que você pegue a aula 19 e 20, já tendo visto essa apresentação, leia-a, né? E aí eu acho que isso aqui facilitará bastante o seu entendimento. Mas leia, leitura de estudante, né? Leitura de estudante é aquela onde você mais escreve do que lê. Perguntas. Tá vendo? Olha que qualidade fantástica da reprodução de vídeo dessa aula, né? Tudo joga contra. 40K 60 FPS. Perguntas. Ó. Só para a gente... Bom, se não tem perguntas, eu vou